Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, nosso Templo Unificado Irmão Radamés, com a leitura da Bíblia, Coríntios capítulo 2, versículo 10, a responsabilidade dos que ensinam. Então Paulo, manda suas cartas aos Coríntios, continuamos com Paulo, falando sobre quanto responsável é aquele que ensina, aquele que orienta os outros. A grande responsabilidade de ter o conhecimento nas mãos, né? E através desse conhecimento orientar a outras pessoas. Então, ele fala que se tu permanecer na obra, fundamento que alguém edificou, terá que fazer ele de acordo com aquele que edificou, ensinar de acordo com aquele que ensinou. Se tu vai ensinar a obra de Jesus, precisa ensinar da forma que ele ensinou. Não pode distorcer os fatos, a tua bela vontade. As coisas têm que ser ditas conforme ele ensinou. Mesma coisa se tu for ensinar uma fórmula matemática, para alguém, ela tem que ser ensinada de acordo com aquele que criou a fórmula, como ela foi desenvolvida, Então, não tem como tu criar uma fórmula matemática, ensinar uma fórmula matemática que foi desenvolvida por outra pessoa, alterando fatores. Então, na vida, tudo é assim. A responsabilidade de quem ensina é essa, é ensinar da forma mais correta, mais fiel possível aquilo que está sendo ensinado para alguém. Também ele fala que, todavia, se a obra de alguém queimar, essa pessoa sofrerá através do fogo, mas ela se salvará. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Algumas expressões assim meio pesadas, Deus não destrói ninguém. Nós mesmos é que nos destruímos de alguma forma. Mas é muito interessante que o santuário de Deus somos nós, Então, quando Jesus falava, da sua igreja, do seu santuário, ele estava falando era de nós mesmos, porque nós somos parte do Criador, Nós somos o santuário de Deus, nós temos a partícula divina que habita em nós. E tudo que é de Deus é sagrado, e tudo que é de Deus precisa ser cuidado. Então, ai daquele que destruir o santuário de Deus, Ai de nós se destruirmos o santuário de Deus, se nós não cuidarmos, do nosso corpinho que a gente habita. E o cuidado vem daquilo que a gente ingere, daquilo que a gente aspira, daquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo. E também daquilo que a gente coloca para fora, Os sentimentos, as frustrações, raiva, rancor, tristeza, depressão, tudo isso acabam prejudicando o nosso corpo, Então, somatiza de uma forma que cria doenças. E ele falou que a gente precisa cuidar, que a gente não pode destruir o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz e com o tipo de substância que a gente pode estar ingerindo, que prejudica o nosso corpo também. Por exemplo, drogas, álcool, excesso de bebidas, fumo também, o cigarro.
excesso de comida, né? Gorduras, muita coisa, comidas muito gordurosas, essas coisas que a gente sabe que não fazem bem, né? A gente sabe, na verdade, a gente sabe bem certinho tudo que é bom e tudo que não é, né? Mas como diz aquela música do Roberto Carlos, né? Tudo que é bom ou faz mal ou engorda. Então, a gente acaba comendo igual, né? Tudo que aquilo que é bom ao nosso paladar, ou faz mal ou engorda. E é assim, a gente se entrega ao paladar, ao sabor. Mas é importante que a gente cuide do nosso corpo, né? Com substâncias e excessos de alimento e drogas e álcool, enfim. Porque tudo que é bom faz mal ou engorda. E se engorda também faz mal. Tudo a mesma coisa. Mas principalmente, né, no caso que eu entendo aqui que Paulo fala, é sobre a questão do que a gente coloca dentro da nossa mente mesmo, né? O mais prejudicial são a questão dos sentimentos, né? Das sensações, daquilo que a gente deixa, se permite sentir, né? Raiva é uma coisa muito ruim, é uma coisa que nos detona, né? Faz com que a gente jogue neurotransmissores no nosso corpo, assim, que fazem com que o nosso corpo tenha alterações, assim, de calor, de tremor, de... O que mais? Me ajuda? É mais ou menos isso, né? Larga muitos alimentos, neurotransmissores. Larga tudo ali e tu fica fervendo, literalmente fervendo, né? E por que a gente sente raiva, né? Porque a gente é contrariado na nossa vontade, que nada mais é que o nosso ego, né? O ego é que faz com que a gente sinta raiva. Por que a gente sente frustração? Porque o nosso ego não aceita que as coisas não sejam do nosso jeito. Então a gente sente frustração, né? Essa frustração pode te levar a uma tristeza, que pode te levar a uma depressão e que pode levar uma pessoa até mesmo ao suicídio. E tudo isso parte do ego, né? Daquilo que a gente quer que as coisas sejam sempre do nosso jeito. Sempre do nosso jeito. Não pode ser diferente. Então a gente acaba criando para nós uma doença, uma coisa grave, simplesmente porque a gente não consegue aceitar que as coisas no mundo, né, são do jeito que são. Principalmente que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo, né? É uma coisa bem difícil de aceitar, porque a gente acha que o mundo gira ao redor do nosso umbigo, então que tudo tem que ser feito para nossa vontade, né? Do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas não é, né? Porque é um planeta de terceira dimensão, com mais de 8 bilhões de habitantes. Então nós somos apenas só no planeta Terra, um cisco no meio dessa mundaréu de gente. Relativamente ao sistema solar, menos que uma poeira. Relativamente ao universo, então, não dá nem para se dizer o que a gente seria, né? E ainda assim a gente acha que as coisas têm que girar, né, do jeito que a gente quer, né? O mundo precisa girar ao redor do nosso umbigo. E aí a gente acaba estragando o santuário divino, que é o nosso corpo, com essas sensações de raiva, rancor, mágoa, frustração, né? Tristeza, mágoa, vai levando pro resto da vida aquela mágoa, não perdoa as pessoas porque acha que a pessoa te magoou, é o fim, é o cúmulo alguém te magoar, né? Então tu não perdoa, porque afinal de contas tu é uma coisa muito importante, tu é um ser importantíssimo assim no planeta, né? Tudo por conta do ego, faz a gente achar que são desse jeito que as coisas funcionam. Quando que na verdade, na maioria das vezes aquela pessoa que te magoou, ela nem estava pensando em te magoar. Ela só estava pensando em fazer o melhor para si mesma.
Porque é isso que nós fazemos. Nós pensamos sempre no melhor para nós. A gente sempre quer o melhor para nós. Até porque, baseado no nosso ego, a gente não chegou à conclusão que nós não somos indivíduos livres, separados do universo. A gente não chega à conclusão que nós somos todos a mesma coisa. Todos somos um. Então, se eu magoo o meu irmão, eu estou magoando a mim mesmo. Se eu ajudo o meu irmão, eu estou ajudando a mim mesmo, né? E se eu faço alguma coisa para te magoar, pensando no meu bem, eu não estou fazendo meu bem porque eu estou te magoando e eu e tu somos a mesma coisa, então tá tudo errado. E além de tudo daí, a pessoa fica magoada, guardando rancor, guardando raiva, guardando mágoa, não perdoa, fica doente e morre. E aí vai ver, perdeu tempo. Perdeu tempo de vida. Um momento na vida. A música da Whitney. Às vezes o que a gente precisa é só de mais um momento na vida para entender exatamente o que a gente precisa fazer para evoluir o nosso espírito, para tratar bem do nosso corpo, para fazer as coisas da forma mais correta possível, né? E até mesmo para ser feliz. É só mais um momento, só alguns minutos a mais, né? Para tomar uma decisão correta, para se perdoar, para perdoar as pessoas que a gente ama, que nos magoaram, para ir em busca, né, da tão sonhada felicidade, que na verdade está dentro de nós, porque nós somos partículas divinas do nosso Criador, né, santuário de Deus. Então, vamos cuidar do nosso santuário, para que ele possa habitar esse Deus pelo tempo necessário, para que ele possa experienciar as coisas que ele precisa experienciar através de nós. E se falando de perdão, ego, essas coisas, né? A gente hoje vai conversar com o seu sete estrada. Seu João Antônio, né? Dessa vez eu falei certo. Seu João Antônio, 7 estradas, 7 encruzilhadas, que vai conversar um pouco conosco sobre isso, porque ele é muito bom nisso, muito melhor do que eu. Um salve assim para os filhos na face da terra. Força, luz, misericórdia a todos assim. Então, em se falar de perdão, o perdão mais difícil, aquele, meus filhos, é o que a gente tem que dar pra gente mesmo. Porque a gente não consegue entender que errou pensando que estava acertando. Que fez um bando de besteira achando que era a coisa certa. Mas a gente não se perdoa. Mas a gente não perdoa nem a nós, nem os outros, nem o planeta, nem ninguém. A gente não perdoa. É muito difícil assim, sabe? Porque a gente não compreende como que outra pessoa consegue as coisas que a gente não consegue. Como que outra pessoa consegue viver em paz? Como que outro espírito consegue ter paz e a gente não consegue?
Já contei para os filhos a história de quando eu estava lá, nos tempos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fazendo aquele bando de asneira. Achando assim que, nossa, a vida era só aquilo ali. E que todo o poder do mundo estava nas minhas mãos. E que eu podia fazer o que quisesse. Que eu podia mandar e desmandar e estava tudo bem. Que eu podia acabar com o santuário de muita gente. Muita gente. Nem sei quantos santuários eu coloquei abaixo nos tempos do nosso Senhor Jesus. Até o dia que me fui para as trevas. E fiquei lá, no fundo da lama, rastejando como um verme inútil. E lá eu descobri que não era culpa de mais ninguém além da minha. Detalhe. E aí foi a pior coisa que me aconteceu, porque eu precisava me perdoar. Enquanto eu sentia raiva daqueles que me botaram lá, achando que tinha a responsabilidade dos outros, a raiva me corroía, mas eu estava lá achando que a culpa era dos outros. Quando eu descobri que era minha, que não só o santuário dos outros eu acabei, mas também com o meu, fazendo tanta maldade, sentindo tanta raiva, tanta fome de poder. Eu fui destruindo cada pedacinho daquele corpo, que um dia era saudável, mas foi se corroendo até falir. E eu achando que a culpa era dos outros. Meus inimigos me colocaram aqui nesse lugar e faziam um esforço imenso para sair de lá. Faziam um esforço muito grande. E quanto mais eu tentava sair de lá, mais eu me debatia, mais eu afundava. E assim, às vezes, é o ser humano encarnado na face da terra, meus irmãos. Quanto mais ele se debate nas suas questões, mais ele afunda. Quanto mais tristeza sente, mais se debate na tristeza, mais triste fica. Quanto mais dívida tem, mais se debate nas dívidas, mais dívida aparece. Quanto mais tu coloca pressão e foco em cima daquilo que tu tá vivendo, mais daquilo tu vai ter. E eu estava assim, pressionando para sair daquele lugar, me debatendo em desespero, até aqui, soterrado. Já não sabia mais se era pele, se era osso, se era o quê. Se era uma massa viscosa, onde os vermes passeavam ao meu redor. Eu fazia parte daquilo e aquilo fazia parte de mim.
E eu me debatia, pensando em sair dali. Mas para me vingar, para descobrir quem tinha me colocado lá. E quanto mais eu queria me vingar, mais eu me afundava. E aquela lama, e aquele visco, e aquilo tudo aumentava ao meu redor. Quanto mais eu tinha daquilo, mais eu recebia. Nem sei quanto tempo fiquei assim, odiando a todos sem perceber que era a mim mesmo que eu mais odiava. Julgando o mundo sem perceber que o maior julgado era eu. Assim como os encarnados o fazem. Julgando os seus irmãos por suas atitudes, sem perceber que são as mesmas que teria se estivesse no seu lugar. E eu não percebia que o maior julgado era eu mesmo. Mas o Criador, com sua bondade imensa, Ele nos dá aquilo que a gente quer. Ele nos proporciona aquilo que a gente precisa. Mas não nos abandona. Em momento algum nos abandona. Estejamos nós encarnados ou desencarnados. Sempre vai estar ali para nós. Nos manda mensageiros de luz, nos manda amigos, nos manda pessoas para abrir nossos olhos. Vai mandando, né? E nós ali, achando que somos o dono da verdade. Vai mandando, vai mandando. Mas quando o sofrimento, meus irmãos, chega a um ponto que tu não tem mais para onde correr, aí tu começa a entender aquelas mensagens que ele está te mandando. Aí tu começa a perceber que tem alguma coisa que tu pode fazer. E no meu caso, eu chorei. Chorei muito. Posso dizer que chorei por anos. E aquele choro lavava minha alma e me aproximava da luz de alguma forma. Aí eu orei. Talvez por anos. Porque lá não temos sensação de tempo. Tempo é aquilo ali, é aqui, o agora, é o que tu está vivendo. Aí eu orei. Orei muito. Para tentar entender como que um ser consegue chegar naquele nível de desespero, de degradação. E orei muito. E pequenos flashes de luz começaram a aparecer naquelas trevas. Pontinhos tão pequenos quanto as estrelas no céu em noite sem luar começaram a aparecer.
Meus olhos chegavam a doer ao olhar para aqueles pequenos pontos, porque não sei quantos e quantos anos foram sem ver nenhum tipo de luz. E eu olhava com uma sede de amor para aqueles pontos de luz. Porque a sede de água eu já nem sabia sentir mais, porque não existia ali. Era uma sede de amor e de perdão. E quanto mais eu olhava, mais aquele ponto no meio dos outros ia aumentando. E aquela luz ia aumentando. E eu olhava e eu orava. Já nem sei quais as palavras foram usadas. Mas eu orava e olhava e a luz ia crescendo. Quando do meio daquela luz saiu aquela mão negra, com vestes brancas, tão brancas que doía nos olhos, carregando assim o rosário do nosso Senhor. Aquele mesmo nosso Senhor que eu apedrejei, que eu ajudei a crucificar, e que naquele momento me enviou um dos seus anjos com a mão estendida para me tirar da lama em que eu me coloquei. Então eu fui. Farrapo espiritual, ossos expostos, simplesmente ossos expostos, e aquela lama envolvendo. Mas no momento em que ele me alçou em seus braços e encostou no seu corpo, onde pensei que eu iria sujar aquelas roupas alvas, aquelas roupas me limparam, exterminaram com toda aquela sujeira, no mesmo instante em que eu senti o seu coração pulsando por mim, de amor. O amor que eu ansiava, a sede que eu tinha, começou a ser saciada ali. E eu fui. E a nossa jornada foi longa depois dessa história. Muitas e muitas vidas juntas para poder limpar aquele perispírito absurdamente danificado. Foram muitas encarnações pequenas, só o suficiente para pegar um pouco de perispírito e voltar. Muitas e muitas e muitas. Até o dia que ele chegou e disse: João, meu filho, está pronto para o trabalho. Venha comigo. Vamos trabalhar pela luz. E eu disse: trabalharei pela luz, meu Pai amado. Mas aqui, aonde tantos precisam,
do que eu recebi de ti. E a partir dali, me tornei o Exu Sete Estradas, indo pelas estradas da vida, estendendo a minha mão àqueles que precisam, àqueles que estão na lama onde eu estive, e trazendo e entregando o mesmo rosário que um dia recebi. E eu trago eles até o nosso anjo amado, o Senhor Joaquim da Angola, para que ele continue o trabalho da luz. Então eu digo a vós, meus irmãos, nenhum espírito de Deus está totalmente perdido nesse mundo. Quando vemos aqueles que nos parecem monstros por suas atitudes, lembremos que Deus habita ali também. E se eles estão fazendo coisas absurdamente horríveis, lembremos que eles irão se arrepender um dia. Anos e anos e anos de dor para limpar os horrores, mas hão de se arrepender um dia. Porque se Deus habita dentro de cada um, e Ele não distingue se seja desse planeta, do outro, do mal, das trevas, do que fazer, não importa. Ele habita ali. E todos hão de ter um dia a sua chance de se perdoar pelos seus erros. Porque o perdão do outro não é suficiente para quem faz atrocidades. Oremos, meus irmãos, por esses nossos irmãos tão perdidos e perdidos por séculos, destruindo planetas e civilizações. Mas um dia eles hão de entender que o amor ainda é o melhor para todos. Um dia eles ainda hão de entender. Podem passar devastando, explorando, aniquilando, mas não tem como lutar contra a partícula de Deus que habita dentro deles. Ela está ali e um dia sobressai. Que essa história, meus irmãos, possa servir assim como um raio de esperança para o momento que o planeta passa, como um raio de esperança para aqueles irmãos que se comprazem muito com o mal e não entendem que a luz
por menor que seja, ela sempre há de iluminar na escuridão das trevas. E se ali existe uma centelha de luz, ela vai iluminar. Oremos sempre, meus irmãos, pelas trevas. Oremos pela luz para se fortalecer. E oremos por esse planeta que vós habita. Que a luz do nosso Senhor Jesus e de todas as falanges que circundam esse planeta possa estar iluminando o caminho de cada um dos meus irmãos na face da Terra. Um salve assim para todos. Alô. Força, luz e misericórdia.